Olá, sejam todos bem-vindos a este canal, a esta palestra sobre a inteligência artificial e a educação infantil. Este evento está dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem como tema Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Esta atividade de hoje integra a grade de eventos ligados ao Campus Avançado Oiapoque. Fique conosco até o final da programação, não esqueça de curtir o vídeo, podem ficar à vontade para deixar o seu comentário. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Cíntia Batista, sou licenciada em Pedagogia pela Unifap Campus Santana, sou especialista em Educação Especial e Inclusiva e professora da Educação Básica, atuando na Educação Infantil na creche Redmilson Anselmo Nobre, da Prefeitura do município de Santana. E aqui comigo... Olá a todos, eu sou o professor Aldrian, desde já agradeço por estar aqui com vocês nesse momento, com a professora Cíntia. Estou professor no IFAP, Campus Avançado Oiapoque, eu sou bacharel em Engenharia de Produção pela Universidade Estadual e também sou especialista na área de educação, em política educacional pela Unifap. Então, vamos falar um pouco, professora, sobre essa temática tão gostosa de ouvir, inteligência artificial, educação, crianças, Então vamos lá, professora, você pode nos dizer como entender e aplicar a inteligência artificial na educação? Você pode comentar um pouco para a gente, nesse momento aqui, essa relação, educação e inteligência artificial, se tem alguns benefícios ou não? Pode ficar à vontade, professora. Certo, então vamos lá ao nosso tema. A combinação de humanos com máquina não é o futuro, professor Adriano, é o presente. E esse presente está transformando o mundo da educação em um ritmo acelerado. E com as crianças cada vez mais usando tablets e a programação sendo incluída em currículos nacionais por todo o mundo, a tecnologia está se tornando parte integrante das salas de aula, tá? Já testemunhamos o aumento e o impacto da tecnologia da educação, especialmente através de uma multiplicidade de plataformas de aprendizagens adaptativa, que permitem aos alunos aprimorarem suas habilidades e conhecimentos, tá, professor? E agora a realidade virtual e a inteligência artificial estão ganhando força, bastante força, estão vindo aí à tona, é algo que a gente pensava que nem fazia parte do nosso cotidiano, mas faz. E atualmente parte significativa do desenvolvimento de ferramentas à base de inteligência artificial está ligada diretamente ao setor educacional. Veja que interessante, tem várias ferramentas aí à base de inteligência artificial que estão aí diretamente ligadas ao setor educacional. Em linhas gerais, o termo inteligência artificial, ele se refere a sistemas de computador capazes de realizar tarefas que usualmente requerem conhecimento humano. Quando pensamos no assunto, costumeiramente o associamos aos robôs e aos cenários futuristas aí mostrados em filmes e livros. A IA, porém, está mais próxima do que imaginamos. Normalmente a inteligência artificial está relacionada à aprendizagem de máquina, mas ela vai muito além disso, professor Adriano, muito além de aprendizagem de máquina, tá? Às vezes o que está na nossa mente é justamente essa máquina que vai dominar o homem, vai dominar o mundo, vai fazer tudo, nós vamos ser escravos da máquina. Mas não é bem assim, né, professora? Não. A inteligência artificial na educação, ela amplia também as capacidades do professor, permitindo que ele foque em sua tarefa mais importante. Qual é, professores, essa tarefa importante? É acompanhar os estudantes de forma individualizada, o que muitas vezes é difícil porque nossa sala é bastante cheia, né? E apoiar de forma mais efetiva o processo de ensino-aprendizagem. Esse tipo de aplicação, ele vem sendo desenvolvido em uma sub-área da IA, chamada de inteligência aumentada, cujo objetivo é utilizar a IA para aumentar as capacidades humanas, permitindo às pessoas aí realizar sua tarefa com mais precisão e rapidez, professor Adriano. Essa é uma das funções aí da nossa ferramenta. A IA contribui na tomada de decisões pedagógicas, atuando no ambiente para concretizar os objetivos educacionais.
como os sistemas que apoiam a correção de textos e o ensino de matemática, entre outros. A área administrativa também pode ser beneficiada, que interessante para a gente. Atividades simples, mas que demandam tempo e organização, como realizar chamadas ou organizar a carga horária dos professores, podem ficar a cargo da inteligência artificial. Muito bom para os gestores. Seria uma facilidade, né? A chamada, vamos fazer a chamada agora, vai ser inteligência artificial. Pode ser por foto, né? Por foto, que a inteligência consegue conhecer, enfim, por diversas formas, é bem bacana. Isso mesmo. E a função primordial dos professores nos processos ligados à tecnologia na educação. Ou seja, nós precisamos deixar de lado a ideia propagada aí no cinema, na literatura, de ficção, segundo o qual os robôs poderiam tomar o lugar do homem. Não vão tomar. O que mais temos aprendido durante a pesquisa com a inteligência artificial é que não se trata de automatizar processos por si só. O mais importante para a educação está na combinação de inteligência humana e da inteligência da máquina. Os resultados são sempre mais efetivos. Ou seja, antes da inteligência artificial estar aí em contato com a gente, quem programou foi o ser humano. Depende totalmente do ser humano. Dificilmente ela vai tomar conta de tudo sozinha. E os alunos, né? O aluno, quando é engajado, ele aprende muito bem com a tecnologia. O problema é superar a etapa do engajamento. Os melhores modelos ocorrem quando você combina o professor com o sistema. Afinal, o maior impulsionador do engajamento, de engajar mesmo, é o professor. E para um melhor uso e entendimento dos benefícios da inteligência artificial na educação, precisamos, portanto, investir na formação e nas competências digitais dos gestores da rede de ensino e dos próprios professores. Ou seja, nós temos que estar aprimorando nossos conhecimentos, entrando nessa pesquisa mesmo a fundo para que a gente domine antes de chegar de fato a ser cotidiano nosso, né? Mas para isso, professor, tem que ter investimento dos governantes, né? Sim. Ter atenção especial com a área da educação, com a área da inteligência, né, artificial. Então, muito obrigado, professora, por essa explicação. E também, realmente, né, vamos torcer para que investimentos sejam feitos o mais rápido possível para que nós consigamos melhorar o ensino, a aprendizagem, né, a própria vida de ensinar, de aprender. Então, professora, agora vamos falar brevemente de inteligência artificial. Eu vou fazer pequenos comentários, né, sobre a inteligência artificial, saber o que é, né, como é que ela funciona, e espero que vocês consigam entender e acompanhar um pouco, né, desse movimento, né, da inteligência artificial que já está no nosso meio, e a tendência é cada vez mais ficar diversificada. Então, a inteligência artificial é um campo da ciência com o principal objetivo de desenvolver equipamentos que simulam a capacidade humana de compreender informações, tomar decisões, perceber fatos, se é certo, se é errado, solucionar problemas. Então, quando você acessa, por exemplo, um site, entra em contato com um atendente virtual, você está utilizando a inteligência artificial. Nesse caso, é fácil perceber que o computador usa determinadas palavras-chave para deduzir a tua solicitação, aquilo que tu pediu para ele para te fazer, ou alguma dúvida que tu teve. Então, a partir disso, o sistema ele vai fazer o quê? Ele vai fornecer uma resposta. Se ele não conseguir fornecer essa resposta, ele vai te conduzir, né, um outro funcionário, outro colaborador que vai ser capaz de solucionar aquela questão. Então, nas últimas décadas, essa tecnologia vem sempre evoluindo consideravelmente e vem sendo aplicada aos mais diversos setores, como, por exemplo, um tema que nós estamos tratando hoje, na educação e nas instituições financeiras. Outro exemplo do nosso dia a dia são os assistentes virtuais, como, por exemplo, nós temos a Cortana, da Microsoft, a Google Assistente, que é da própria Google, e a Siri, que é da Apple. Então eu gosto muito dessas assistentes virtuais, são bem interessantes, você pode dialogar com elas, né? Também temos inteligência artificial nos e-mails, né? Quando tu envia um e-mail para alguém, né? Quando tu envia só para uma pessoa ou para duas ou mais, tá escrito responder a todos ou encaminhar. Bem embaixo do e-mail, professor, você deve ter percebido já. Sim. Então, você só pode clicar lá, responder, né? Tem até frases, inclusive, ok,
certo, tudo bem. Então é só clicar que a inteligência artificial ela tá agindo, a gente nem percebe, não é isso? Então, professora Cíntia, você pode nos responder como a inteligência artificial ela pode ser aplicada dentro da área da educação, né? Tirar essa dúvida nossa, se pode, se não pode, quais são os benefícios dela dentro da área da educação. Pode ficar à vontade, professora. Então, professor Adriano, o uso da inteligência artificial na educação pode melhorar tanto a gestão escolar, especialmente na perspectiva pedagógica, quanto a própria aprendizagem. Nessa perspectiva, professor, podemos citar algumas vantagens com a utilização da IA, tá? A primeira delas seria identificar o nível dos estudantes. Muito bom para nós, professores. Para saber, né, se o aluno está a um nível mais alto ou um nível mais baixo, para todo mundo ficar nivelado, né? Bem interessante isso, é bacana. Então, todo grupo de aluno em sala de aula, todos nós professores sabemos, é diversificado. Cada estudante apresenta ali uma lacuna de conhecimento única, com aptidões e dificuldades maiores para compreender determinados assuntos ou disciplinas. Nesse contexto, a inteligência artificial permite um ensino mais adaptativo, que particulariza essa aprendizagem. Como o sistema consegue identificar quais são os bloqueios de cada aluno, ele oferece um feedback ali, aquele retorno imediato, e apresenta um modelo de atividades e conteúdos, como textos, vídeos, videoaulas, animações e entre outros, para ajudá-lo a solucionar essas brechas e compreender os temas propostos. Esse tipo de ensino, professor Adriano, permanece com o aluno em sua jornada escolar, propondo conteúdo e aferindo o seu aproveitamento no tempo individual. Além disso, a tecnologia consegue repassar essas informações aos professores com um conhecimento melhor, que conhecem melhor a classe. Assim, eles também podem intervir sempre que necessário e de forma ainda mais eficaz nesse processo de ensino. E uma outra característica é aumentar a autonomia do estudante. Ao reunir e cruzar informações sobre o desempenho de cada estudante, a inteligência artificial na educação, ela ajuda o professor a formar grupos de alunos com o mesmo nível ali e até mesmo a pensar novos desafios para aqueles mais avançados. É porque não pode, desculpa se eu interromper, mas não pode passar em atividades no mesmo nível para determinados alunos, que uns vão conseguir resolver rápido, outros não vão nem conseguir resolver, né? É bem bacana. E acaba desestimulando quem não consegue resolver. Isso também é um grande incentivo para o planejamento estratégico do currículo e de novas estratégias de ensino. Assim, o aluno ganha mais autonomia e recebe um ensino personalizado. Por meio de plataformas individualizadas, ele tem condições de analisar sua performance e organizar os estudos de acordo com as próprias facilidades ou dificuldades. O objetivo aqui é desenhar um caminho de aprendizado de curto e longo prazo, a partir de talentos, preferências e necessidades individuais. O aprendizado também pode ser levado para fora da sala de aula, aumentando as possibilidades de o estudante aprender por meio de temas do seu interesse. Então, vai além da sala de aula, com aquilo que ele pode se interessar, ele pode estar aprendendo além da sala de aula. Outra também é utilizar a gamificação para engajar. Interessante, né? Às vezes a gente fala gamificação, a gente não sabe o que é, né? Mas é bem importante. E você poderia também abordar um pouco melhor, né? O que é, professora, essa gamificação? Pode dizer pra gente? Então, a gamificação é uma ferramenta didática, professor Adriano, que apresenta conceitos da área dos jogos para o processo de ensino-aprendizagem. O objetivo aqui é incentivar a realização de tarefas ou desafios entre os elementos aplicados, e aí estão a competição, a cooperação, a superação de etapas e a própria entrega dos prêmios, tá? No ambiente escolar, os assuntos transformam-se em uma experiência com mais chance de ser assimilada. A estratégia didática usa games para promover engajamento no processo de construção do entendimento, professor Adriano. Dessa forma, deixamos de lado a visão do aluno que apenas aprende de forma passiva e do educador detentor de todo o conhecimento. Aí o objetivo agora é deixar que o estudante participe de forma ativa
e tenha no professor um facilitador da aprendizagem, tá? Não mais só aquele que ensina e eu aprendo. No entanto, é essencial que os níveis ali sejam balanceados para que o aluno tenha interesse em aprender por meio dessa metodologia. Ele precisa ser desafiado, mas ainda ser capaz de solucionar os problemas de acordo com as suas habilidades e seus conhecimentos. Se o estudante não consegue vencer nenhum obstáculo, a tendência dele é qual? É perder o interesse no jogo. Isso também acontece quando o game é simples demais. Ele acaba, isso é muito fácil, depois eu faço, né? Nesse caso, não há desafios a ser superado, então ele não vai se desafiar. Então, para melhorar esse processo, a inteligência artificial avalia o desempenho de cada aluno e adequa o nível de acordo com o seu comportamento, ou seja, ela vai estar analisando de que forma a criança está se desenvolvendo naquele jogo e vai começar a trabalhar de acordo com a necessidade dele. E o futuro da inteligência artificial na educação já começou e há muito tempo. E a tecnologia está presente em muitas iniciativas de instituições de ensino, que já se adaptaram a essa evolução tecnológica. As plataformas de aprendizado adaptativo, por exemplo, podem ajudar as escolas a superarem limites importantes no ensino com a diversidade de alunos em sala de aula, professor Adriano. Interessante. Bem interessante, porque às vezes nós percebemos que algumas instituições já têm mais voltado à tecnologia, né? Outras já são menos, né? Isso. Então é bacana perceber que é uma tendência, né? Que com o tempo todas as escolas, né, têm um sistema de tecnologia voltado à própria inteligência artificial, né? Então, professora, você pode nos falar mais um pouco sobre essas plataformas de aprendizado adaptativo que você comentou, né, que acabou de citar? Eu achei bem interessante, você pode compartilhar com a gente, faz parte, né, da inteligência artificial, né, isso dentro da educação. Isso aí, uma das formas com a qual a inteligência artificial tem se concretizado na educação é com as chamadas plataformas adaptativas. Essas plataformas, professor Adriano, são chamadas de adaptativas pelo fato de propor trilhas de aprendizado individualizadas, segundo seus conhecimentos prévios a respeito dos usuários. Por isso, ela coleta os dados de cada experiência de uso, analisa e propõe um percurso específico para o usuário a partir do seu ponto de vista. Ou seja, ela vai analisar de que forma eu estou ali participando e vai estar aperfeiçoando para mim. Isso é possível graças ao mapeamento realizado nos conteúdos daquela área de conhecimento e estabelecimento de relações entre esses conteúdos. Sem este estudo aprofundado, não seria possível que uma plataforma construísse trilhas de aprendizagem que fizesse sentido do ponto de vista pedagógico, professor. O uso mais efetivo dessas plataformas acontece quando estão integradas à sala de aula. É mais interessante o uso delas quando estão integradas à sala de aula. Por isso, uma boa plataforma adaptativa oferece uma série de relatórios aos professores, que conseguem acompanhar seus alunos ou a turma como um todo em um determinado conteúdo ou no conjunto dos conteúdos já explorados por eles. Com esses dados, professor Adriano, em mãos ou na tela do computador, o professor consegue identificar o quanto esses alunos, esses estudantes, estão próximos ou distantes dos objetivos de aprendizagem. A própria criança, o quanto que ela está longe do objetivo de aprendizagem, porque nós temos vários objetivos de aprendizagem previsto ali para aquele período que eu planejei, que pode ser diário, semanal, mensal, bimestral e aí por diante. E com isso terá condições de planejar as próximas experiências de aprendizagem com muito mais precisão. Interessante é isso. As próximas a gente vai tentar acertar mais. Além dessa análise e intervenção coletiva, o professor também pode fazer o mesmo individualmente, propondo uma nova trilha de aprendizagem a estudantes que precisam de mais apoio. Aos estudantes que demonstram domínio dos objetivos, novos desafios podem ser apresentados. Interessante a gente trabalhar os dois públicos, tanto esse público que tem dificuldade, quanto esse público que está além do seu momento ali. Notem a importância do professor.
neste processo de integração de uma tecnologia digital no sistema educacional. É necessário que esse professor conheça bem a plataforma, que saiba como extrair os dados de que necessita para o seu planejamento e avaliação. E, acima de tudo, que saiba como intervir no processo de ensino-aprendizagem a partir dessa análise. Tá? É interessante estar estudando a plataforma para compreender o que quer dela e o que vai fazer com os dados que ela coletou. No entanto, vale ressaltar, professor Adriano, que a aprendizagem não se resume somente aos conhecimentos cognitivos, que são chamados aí de conceituais, mas também as habilidades e competências socioemocionais de caráter fundamentais aí para a formação do cidadão contemporâneo. Esse aprendizado que se constrói na relação com o outro e, portanto, é genuinamente humano, e a escola segue sendo um espaço privilegiado para que esse aprendizado aconteça, os computadores podem nos ajudar em algumas coisas, mas não em tudo. É verdade, ajuda bastante em cálculos, né, em pesquisas na internet. O computador ajuda bastante, mas mesmo assim ele não tem atitude, não tem sentimentos que podem impactar, né, de uma forma humana, né, mas é bem bacana. Então, professora, muito obrigado, né, por ter falado um pouco mais sobre essas plataformas adaptativas. Mas será que essa tecnologia ela só tem coisas boas ou tem algumas desvantagens, né? O que você tem a nos dizer sobre isso? Será que realmente a tecnologia só veio para contribuir ou se ela traz algum grau de diferença, né, de desigualdade? Diversas vezes ouvi dizer que a tecnologia piorou os meus professores. Portanto, não há dúvida de que é preciso continuar investindo em formação e desenvolvimento profissional. Nenhuma máquina vai substituir professor humano, tá? Mas pode nos salvar de desmoronar sob a pressão. Verdade. Vai nos salvar. No entanto, a inteligência artificial e a tecnologia educacional não são uma panaceia, algo que pode se resolver todos os problemas. Para desafios sistêmicos, tá? A inteligência artificial pode acabar não sendo o próximo salto gigante na educação e, obviamente, ela trará seu próprio conjunto de problemas e desvantagens. Mas não vamos ignorar os seus pontos fortes, professor, inatos que poderiam ajudar a resolver as flagrantes lacunas no ensino e na aprendizagem que estamos lutando para resolver há décadas, viu, professor? É isso aí. Então, a gente percebeu a importância dessa inteligência artificial, né? Agora, professor, vamos falar de um tema bem importante também, né? Que é a educação infantil. Vamos saber o que é educação infantil, qual é a idade que se tem na educação infantil, o que a criança precisa aprender nessa fase, né, da educação e qual é a relação disso com a inteligência artificial, de que forma ela se interage com a criança para melhorar seu desempenho, seu aprendizado. Se puder comentar um pouco sobre o que é, por exemplo, a educação infantil, mais um pouco, pode ficar à vontade, professora, para abordar esse assunto, já que você é pedagoga, né, professora de educação infantil. Vamos lá, professora, pode ficar à vontade. Meu mundo é educação infantil, minha paixão. A educação infantil, professor Adriano, ela é a primeira etapa da educação básica, tá? É a única que está vinculada a uma idade própria. Atende crianças de 0 a 3 anos na creche e de 4 anos a 5 anos na pré-escola, tá bom? Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade, porque a criança já traz um conhecimento prévio que ela vai ali aperfeiçoar na sala de aula. E nessa primeira infância, professor Adriano, período que vai até 6 anos ali de idade, além do crescimento físico e desenvolvimento motor da criança, elas adquirem aí capacidades de aprendizado, sociabilidade, afetividade, que serão levadas para toda a vida delas. Toda criança tem uma potência enorme dentro de si. Ao mesmo tempo, ela depende muito do ambiente e das interações. A potência que ela tem pode ou não tomar vida dependendo do apoio que ela encontra, tá? A educação infantil é um momento em que a criança precisa ter experiências. Ela deve ter contato com livros, conviver com a natureza,
descobrir o corpo dela e o espaço que ela está inserida, tá bom, professor? Muito obrigado, professora, pela explanação. Mas eu tenho mais um questionamento sobre a educação infantil, né? Que é levando em consideração, professora, algumas falas, né, de pessoas sobre relacionadas à educação infantil, que muitas pessoas dizem assim, que a educação infantil, ela só serve para a criança brincar, para a criança pintar, para a criança só correr dentro da sala, né? não faz coisas produtivas. Então, pensando nisso, eu lhe pergunto, professora, qual a importância da educação infantil? Porque muita gente não vê a importância de mandar a criança para a escola, de valorizar os profissionais de educação, né? Então, qual é a importância da educação infantil? Muito bem colocado, professor Adriano. A educação infantil é considerada uma das mais importantes etapas da formação das crianças, pois é onde elas começam a existir fora do convívio familiar, o que envolve lidar com as diferenças do outro, o desenvolvimento da personalidade dela e da autonomia dela, a criação de laços de amizade e também as descobertas em diferentes áreas do conhecimento. Ela funciona como uma base para as demais etapas da educação formal, professor. E o correto aproveitamento desta etapa permite que os pequenos cresçam com mais autonomia e tenham mais sucesso em sua vida escolar e individual, professor. Ou seja, é uma etapa importantíssima para o desenvolvimento motor, cognitivo, social, emocional da criança. Ela vai aprender a interagir com o outro e vai aprender a lidar com as diferenças, muito importante nas próximas etapas que ela vai ter na vida dela escolar. E educação infantil fala também de bebês, né, criancinhas, né? Como você pode falar alguma coisa sobre isso? Então, como lidar com as crianças exige também cuidados especiais, muito tato. A proposta pedagógica da educação infantil prevê a realização de jogos, de brincadeiras e atividades prazerosas, que além de ensinar, divertem, tomando ali o processo de construção do conhecimento muito mais assertivo e divertido, professor Adriano. Muito obrigado, professora. Então, falou, né, com propriedade aqui da educação infantil, qual é a sua importância, né? Então, muito obrigado, professora, sobre a educação infantil, que você explanou para a gente. Agora vamos falar um pouco sobre quais são os aplicativos com inteligência artificial que vão contribuir no desenvolvimento educacional da criança e de diversas idades e etapas de educação. Então eu pergunto, professora, quais são os aplicativos que envolvem educação, a educação e a inteligência artificial? Se puder abordar para a gente um pouquinho sobre isso, fazer algumas recomendações, a gente agradece. Então, com a era dos aplicativos, você pode deixar a sua aula mais animada e real e ainda desenvolver a aprendizagem. Então, eu vou falar aqui alguns aplicativos que você pode ensinar os pequenos em casa, na escola, a mexerem para se divertirem e aprenderem bastante, tá? O primeiro deles é o Fine Food. Fine Food, eu não sou muito familiarizada com o inglês, mas vamos lá. Educação infantil, é para educação infantil, jogos para crianças. Ele trata de vários tópicos como figuras geométricas, cores, unidades, como partes de um todo, lógica e tamanhos, tá? Fine Food tem aí a possibilidade ilimitada para manter a sua criança ocupada com jogos infantis muito úteis e envolventes, tá bom? E também nós temos aí o aplicativo da Galinha Pintadinha Paint Book, um aplicativo divertido, que é um livro para colorir da Galinha Pintadinha. Com esta aplicação agradável, as crianças podem aprender o alfabeto e números enquanto se divertem, colorindo e ouvir os sons. O aplicativo é um livro de pintura real, com o qual você pode colorir as letras, com diferentes ferramentas, excluir, alterar a cor, e ela vai fazer seus filhos felizes, tá? E vai aumentar as suas habilidades e fazê-los dar os primeiros passos no mundo do alfabeto. Interessante trabalhar com essa ferramenta, porque ela possibilita a criança excluir, incluir outra cor, modificar, e ali escutando a musiquinha ela vai se divertindo. Também o ABC do Mundo Bita. O Bita aí é muito conhecido entre os pais, quem é papai, quem é mamãe, e também acabam aí virando amantes do Mundo Bita, tá?
E os seus amigos também, e no caso os amiguinhos do Bita, ensinam diferentes formas, animais, alimentos, as crianças, por meio de música muito animada. E aí foi criado o aplicativo ABC do Bita. Com ele as crianças aprendem as vogais e consoantes por meio de músicas animadas e estimulantes. Ele é ideal para as crianças em fase de alfabetização, professor, ali para as crianças do primeiro ano, que estão saindo do infantil 5 e estão entrando no primeiro ano. É interessante para eles. Está disponível em Android e iOS, tá? E aí nós temos o Play Kids também. As crianças aprendem aí mais uma forma de aprender o alfabeto. Elas leem livros, as que já sabem ler, assistem desenhos, diversão que ensina, é pura diversão. Ele é desenvolvido, aliás, por especialistas com conteúdos educacionais. Também diverte, é seguro e é para crianças de 0 a 6 anos. São mais de 5.000 séries animadas que ele contém, livros, jogos e atividades interativas. Está disponível em 180 países em 7 línguas. É desenvolvido por especialistas da área de pedagogia e educação infantil. Que são conhecedores de temas de literatura, música, meditação, arte e lógica, tá? E você pode controlar o conteúdo e o tempo que a criança vai estar com a tela, vai estar com o aplicativo em tela. E aí nós temos o KineAge. Desenvolva seu bebê brincando, é para acompanhar desde bebezinho ali até 4 anos. Você tem um bebê? Ótimo! Você já vai ali, ou ele é grandinho e você já vai ali interagindo com o aplicativo. O KineAge oferece mais de 1.800 atividades de desenvolvimento divertidas para fazer o seu filho aí de 0 a 4 anos, além de ajudar você a entender os marcos, esses grandes acontecimentos do desenvolvimento do bebê. Então é desde o nascimento até os 4 anos de idade. O KineAge ajuda você aí ensinando as habilidades que seu filho vai precisar futuramente. A cada dia você vai encontrar novas ideias de atividades que irão estimular o desenvolvimento dele e ajudarão a fortalecer o vínculo entre você e o bebê. Interessante, né? E por último, aí não menos importante, eu vou recomendar um aplicativo muito bom de aprendizado para as crianças aí já do primeiro ano, saindo lá do infantil 5, entrando no primeiro ano, é o Alon, tá? Que em português significa leia junto. A Google que lançou esse aplicativo para Android, feito para as crianças desenvolverem suas habilidades de leitura e sem sair de casa. Interessante para esse período que estamos vivendo. A novidade foi lançada na Índia em março de 2019, com o nome de Bolo. Mas só este ano está disponível para acesso antecipado em mais de 180 países e em 9 línguas. Mais línguas, viu? 9 línguas diferentes, inclusive em português brasileiro, tá? O Alon ele usa uma tecnologia de reconhecimento e conversão de texto em fala, desenvolvidas pela própria empresa para entender, reproduzir e avaliar a leitura da criança, tá? Dentro desse aplicativo, há uma assistente de leitura, chamada Dia, que será responsável aí por tirar as dúvidas da criança, ajudar na pronúncia da palavra e frases e detectar se o aluno tem alguma dificuldade na aprendizagem, professor, se ele tem alguma dificuldade para aprender a falar, a compreender o que está sendo ali exposto no aplicativo. Segundo a Google, o Alon é um ambiente totalmente seguro e desenvolvido para crianças, por isso não possui anúncios e transações, tá? Além disso, uma vez baixado, o aplicativo funciona offline, ou seja, sem acesso à internet. Está disponível gratuitamente aí na Play Store. As recomendações da empresa são conectar ao Wi-Fi apenas para baixar novas lições e histórias, viu? Estes aplicativos são colaborativos e fazem parte de uma inteligência artificial. Quando usamos estes recursos, percebemos uma melhora significativa do desempenho das crianças, viu? Você que está aí procurando aplicativos, aqui já tem umas sugestões. Mas tem muitos, tem uma série de aplicativos, tá? A inteligência artificial para as nossas crianças é importante para aprimorar o seu aprendizado.
E com isso, os educadores ainda conseguem deixar as aulas mais interativas. Você faz com que a criança veja na prática o que está aprendendo. Ela pode aprender praticamente de tudo, desde idiomas até programação e robótica. Sabia? Interessante. É muito bom, professora. Obrigado, né, por explanar, por dar-nos essas dicas, né, sobre os aplicativos que envolvem a inteligência artificial, que envolvem também a educação. Então, muito obrigado. Né, desde já a gente já agradece. Então, estamos nos encaminhando, né, para o final desse nosso momento de diálogo, né? Uma palestra, mas também é um diálogo, né, que estamos fazendo. Então, eu acessei também alguns desses aplicativos que você recomendou, são muito bons mesmo. Esse último aí da Google, né, que eu baixei também, é bem interessante, as crianças vão aprender, tem aquela dia, né, aquela assistente lá virtual que vai te ajudar a soletrar, né, a ler, a repetir, então é bem bacana. E o mais importante de tudo é que esse aplicativo, no caso, ele pega offline, ou seja, tu baixa uma vez, né, entra na internet só para fazer a atualização, né, isso, professora? Isso mesmo. Depois pode passear, pode ir para o interior, para onde for, pode não pega a internet que ele vai funcionar, né, normalmente. Então, nesse encontro de hoje nós podemos passar por diversos momentos, né, da educação, da tecnologia e da inteligência artificial, né, como é a inteligência artificial dentro da educação, um olhar mais voltado à educação infantil. Né? Então hoje muitos professores podem falar, mas poxa, isso não acontece na minha escola. Né? Mas às vezes nós precisamos ter um olhar mais sensível e nós mesmos, eu, professor, preciso tomar atitude. Né? Vamos fazer uma sala tecnológica na escola, né? Tipo aquelas antigas salas de vídeo, né, que tinha antes. Vamos para a sala de vídeo, todo mundo é bem animado, né, para a sala de vídeo, assistir o vídeo, filme, documentário, isso era bem bacana. Então a gente pode já, algumas escolas criarem, né, já é uma ideia que a gente está também dando, criar uma sala tecnológica, onde vai poder ter outras formas de inteligência artificial, mas voltar também a aplicativos, né? Porque também precisa ter uma certa estrutura, né, para trabalhar com aplicativos com criança. Então, mas é bom já os pais, principalmente, já estarem, né, inserindo as crianças, por mais que muitas crianças hoje, né, já tem celular, já tem tablet, né, já que pior que e aqui da própria da criança mesmo, já é dela, ela cuida, ela tem o cuidado, né? Então assistir os joguinhos, já sabe se sai youtuber. Melhor que né? nós. São bem. Já nasceram, na verdade, nesse mundo tecnológico, né? Então é importante, só como a professora Cíntia falou, controlar, né? Supervisionar o que as crianças estão vendo e direcioná-lo nas questões voltadas à educação. Né? Então, a gente agradece, né, professora Cíntia, a você que está aí também do outro lado, né, por esse momento. E isso, na verdade, não é tudo, né, professora? Só é um pouquinho de inteligência artificial, de educação. Só é uma prévia do que a gente tem aqui no presente e que a gente pode esperar do futuro. Então, ajude a nossa criança a utilizar com consciência o equipamento que ela tem. Claro que é uma realidade ainda complicada, pois uma grande parcela da sociedade não tem acesso ao celular, à própria internet, mas logo logo vai chegar, logo logo o mundo, a própria ciência vai fazer uma exigência para os governantes, porque faz parte do cotidiano, é necessário estar presente na sociedade, porque é uma evolução, está em constante evolução. E essa semana de ciência e tecnologia nos ajudou a compreender que faz parte do nosso dia a dia. Essa pessoa que não tem contato com a tecnologia, mas quando ela sai para algum local, ela passa por um LED, ela passa por um anúncio no ônibus, ela vê que está aqui a inteligência artificial cada vez mais e mais presente no nosso cotidiano. A gente está tendo essa oportunidade de saber um pouco mais, porque até então, como eu comentei com o professor Adriane offline,
que eu não tinha ideia de quanto que era presente no nosso cotidiano, porque eu só olhava o que a gente falou, robô, aos filmes que a gente tem aí. Então tá cada dia mais e mais, tá todo minuto ali no nosso dia a dia. Então vamos utilizar a favor? Vamos colocar as nossas crianças em contato. Ela tem um tablet, ela tem um celular? Vamos colocar naquele celular dela um aplicativo que vai auxiliar ela futuramente na evolução dela, no desenvolvimento dela intelectual e também na vida escolar dela. Só um parêntese: educação infantil é para o desenvolvimento das áreas que a gente citou: cognitivo, psicológico, físico, social, e não é alfabetização, tá? De 0 a 5 anos não é alfabetização. Então não espere que sua criança vá para a escola para aprender a ler e escrever rapidamente. Claro que as nossas atividades são todas direcionadas para uma aprendizagem, para que ela tenha contato com o mundo alfabeto e também com o mundo numérico, tá? O mundo do alfabeto e o mundo numérico. Então é importante a gente ajudar ela a compreender, para que ela chegue lá no primeiro ano, não chegue tão crua, sem saber o que ela já deve estar aprimorando no primeiro ano. Então é isso. Vamos ajudar nossas crianças com a tecnologia que ela tem em mão, usar a favor dela, usar esses aplicativos que a gente citou aqui, buscar muitos outros, porque tem muito aplicativo bom. Esse foi só uma parcelinha do que a gente colocou para vocês. E é isso aí. Continue aqui com a gente, né, professor Adriano? Continue curtindo, comentando, participando dos cursos da nossa semana e também dos nossos campos aí do IFAP. Continue com a gente. É isso aí. Se você tiver também uma ideia sobre aplicativo, né, de inteligência artificial para criança, pode colocar aí, né, nos que você comentários. já usa, que a gente não citou, que é muito bom, é interessante para a pessoa que vai estar acompanhando a nossa palestra ter mais uma ideia de aplicativo. É isso aí. Então nós agradecemos a todos. Forte abraço e tchau! Tchau!